onde as ratazanas se escondem. Democracia e transparência são as palavras de ordem de nossa sociedade. Para quem não sabe, erário significa dinheiro público. Erário parece ser uma daquelas palavras pronunciadas somente por juristas, jornalistas e intelectuais em geral. Não deveria ser assim. Todos nós somos atingidos pelo tal erário diariamente. Esta palavra deveria fazer parte do aprendizado nas escolas. Se perguntarmos para a população em geral sobre o que significa a palavra erário, poucos saberão responder. Vivemos, conforme a Constituição Federal de 1988, um regime democrático pleno, regime este com eleições e, acima de tudo, controle e transparência sobre o tal erário. O dinheiro público deveria ser respeitado em virtude de nosso objetivo de sermos uma nação unida e solidária. No universo dos esportes, não há democracia e transparência sobre os gastos públicos. Por quê? Porque sobre esta realidade, quem está no comando são as ratazanas da corrupção, indivíduos ditadores, por muitos conhecidos como cartolas. Quem elege os presidentes das federações esportivas, representantes dos esportes olímpicos? Cada federação possui seu estatuto que designa quais associações esportivas podem votar. Naturalmente, adversários políticos das ratazanas que estão no poder são proibidos de participar da eleição. Esta situação seria de pouca importância se não houvesse dinheiro público envolvido. Quem desvia o erário pratica um crime semelhante ao estelionato, conhecido como peculato. Outra palavra pouco conhecida. As confederações e federações são ditaduras em que apenas, com raríssimas exceções, as ratazanas de cartola mandam e desmandam. Há um problema de representatividade. Quem as ratazanas representam? Os atletas? Definitivamente não. As ratazanas de cartola representam tão somente a própria barriga, os próprios interesses e nada mais. Uma farra com dinheiro público ocorre desde que o esporte é esporte no Brasil. O universo dos esportes parece não estar conectado com o resto da sociedade. Ninguém é punido. Os atletas não são representados e o dinheiro público desaparece como mágica. Os discursos são belíssimos. As ratazanas falam em público sobre o ideal olímpico, a importância do esporte para a juventude, o combate à criminalidade pelo esporte. Tudo balelo e papo furado. Juízes, promotores e jornalistas são aparentemente ignorantes em relação ao assunto. Alguém já falou quanto dinheiro o governo federal destinou às federações e confederações esportivas nos últimos 10 anos? Não sei quanto dinheiro foi destinado, mas tenho certeza que ultrapassa R$ 1 bilhão. Empresas estatais como Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras destinaram milhões para as ditas ratazanas. A década passada representou uma verdadeira farra com o dinheiro da nação. Quem foi punido? A verdade é que atletas, treinadores, ex-atletas não têm direito a voto. Então, por que cargas d'água, confederações e federações ditatoriais têm direito ao patrocínio do governo federal? Boa pergunta. Há uma questão filosófica que paira no ar. De que serve a reclamação sem a apresentação de uma solução? A solução para acabar com o reinado das ratazanas é mais simples do que parece. Em primeiro lugar, faz-se necessário um controle federal da instituição federal especialista em esportes que estiver no comando das verbas esportivas.
Os estatutos devem seguir um padrão unificado de democracia, caso contrário, as ratazanas continuarão no poder. Em segundo lugar, deve-se definir quem vota e quando. Todos os atletas, treinadores, ex-treinadores e ex-atletas que um dia participaram de competições nacionais devem ter direito a voto para escolher o presidente da federação ou confederação de esporte olímpico amador. Quem controlará as eleições? Os funcionários públicos federais responsáveis pelas verbas destinadas ao esporte. Só poderão votar os indivíduos que provarem ter domicílio no Estado, em caso de eleição para a federação, e domicílio no país, em caso de eleição para a confederação. Todos os atletas, ex-atletas, treinadores e ex-treinadores que participaram de competições nacionais da modalidade esportiva olímpica poderão votar. Em terceiro lugar, a chapa vencedora da eleição deverá periodicamente publicar em site na internet os gastos de verbas públicas com o máximo de transparência possível. Em quarto lugar, a entidade federal controladora das verbas esportivas deverá apresentar queixa-crime ao Ministério Público quando houver desvio de dinheiro público. Em quinto lugar, um presidente não poderá ficar no poder a vida inteira, deverá haver alternância no poder. Em sexto lugar, membros da arbitragem e jornalistas do segmento esportivo não poderão votar para garantir a máxima neutralidade do processo democrático esportivo. Em sétimo lugar, as federações e confederações esportivas especializadas no esporte profissional não farão parte dessa mudança, somente federações e confederações representantes de esporte olímpico amador que tenham recebido na última década verbas ou patrocínio do governo federal ou de empresas pertencentes ao governo federal. Amigos atletas, treinadores, ex-atletas e ex-treinadores, nasce no dia 29 de janeiro de 2019 o movimento Transparência nos Esportes. Participe desse movimento. Você que de alguma forma foi roubado ou prejudicado pelas ratazanas de plantão. Chega de cartolagem, chega de injustiça nos esportes. Fora ladrões, ditadores. Assinado o movimento Transparência nos Esportes. Acesse o site www.bit.ly/esporte transparente, tudo junto. Repetindo, bit.ly/esporte transparente.